bem? Mas o título da palavra hoje é o Espírito de Cristo. Repita comigo, o Espírito de Cristo. Oh, aleluia. Tem alguém aqui que não é muito hábil com os pés para jogar bola? Tem alguém aqui? Bem, seja sincero, aleluia. O que acontece com você? Tá? Não comigo, porque eu sou muito bom no futebol. Ai, Jesus, misericórdia. Mas o que acontece com aquele que não é muito bom, muito hábil, né? Com os pés para jogar futebol? Colocam você de goleiro, não é? Então, o fulano, esse aqui é o fulano, vai para o gol. Quem é goleiro, provavelmente já passou por uma experiência de levar uma bolada no estômago. Aquele pênalti, aí você vai com aquela... eu vou pegar esse aqui, é uma bolada no estômago. Se você já passou por essa experiência, é um negócio horrível. É uma dor, realmente, falta o ar, você se joga no chão, a coisa é complicada. Essa palavra que eu vou ministrar sobre a sua vida hoje, eu acredito que ela vai fazer isso com você. Sabe, vai deixar você, assim, vai expor suas carnalidades, vai virar sua alma do avesso. Eu espero que Deus faça isso na sua vida hoje. E nós já vamos começar aqui com essa afirmação poderosíssima do apóstolo Paulo, que está lá em Filipenses 2, do 5 ao 11. Abre aí a palavra de Deus em Filipenses 2, 5 ao 11, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que o apóstolo está dizendo? Que é preciso que você tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando eu coloquei esse título aqui, o Espírito de Cristo, eu não estou me referindo ao Espírito Santo, eu estou me referindo a esse sentimento que havia em Cristo, eu estou me referindo a essa postura que havia em Jesus diante das circunstâncias. Então, diante das crises, diante das calúnias, diante das situações, Jesus tinha uma postura, Jesus tinha uma atitude em relação àquelas coisas ali, aquelas situações ali. Então, esse é o Espírito que o apóstolo Paulo está dizendo. Então ele está dizendo, tenha o mesmo Espírito que houve em Jesus. É preciso que você tenha a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Amém? Então o que muda a sua vida não são circunstâncias e nem sentimentos. O que muda a sua vida é a sua atitude em relação a eles. É o que você vai fazer em relação àquela circunstância. É o que você vai fazer em relação àqueles sentimentos. Amém? Continuamos a leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Oh, aleluia! Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, que o Espírito de Cristo é o Espírito de humildade, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém? Você não deve se exaltar. É muito chato, não é? Aquele que fica se gabando. É muito chato, não faça isso. O Espírito de Cristo é o contrário disso, é humildade. Mas aquele que tem essa postura, ele será exaltado pelo Senhor. Deus exaltará você. Oh, aleluia! Foi o que o Pai fez em relação a Cristo, fará também em relação a você. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então,
Você que é espiritual, existe um dom que é discernimento de espíritos. É importante que você perceba o espírito que está por trás das coisas. É importante também que você perceba que tipo de espírito, de mentalidade, de sentimento está guiando você em relação às suas atitudes. Então, nem tudo aquilo que parece ser muito bom é do Espírito de Cristo. Então, nós vivemos num mundo assim, onde há muita polarização política. E alguns irmãos viram, tá, militantes da política. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nem todo mundo que diz que é de direita está andando no Espírito de Cristo. Nós estamos vivendo agora, nesse mês, aí nas redes sociais, é o mês amarelo, é isso? É isso, os irmãos? Mês amarelo, que é uma campanha, né, em favor daquelas pessoas, né, que estão em depressão, que estão sofrendo. Aí, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não estou dizendo aqui se é bom ou é ruim. O que eu percebo é que é uma forma das pessoas tentar ajudar essas pessoas. Mas você tem que perceber se o que está lá é o Espírito de Cristo. Você entende? Porque às vezes a forma das pessoas ajudar os outros aí fora é como? É concordando com a dor delas. É dizendo, olha, você é um pobre coitado mesmo, o que você está passando é algo horrível. Esse sentimento é horrível. Aí tem outros que consolam você, consolam um problema com outro problema maior. Parece ser algo muito bom, parece ser algo até que é de Cristo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não livra ninguém da depressão, afirmando para ela que ela é uma pessoa depressiva, afirmando para ela que ela é uma pobre coitada, um pobre coitado. Você livra alguém da depressão, falando para ele o quanto que ele é amado, o quanto que ela é amada, que ele não é aquilo que ele está sentindo. Sentimentos não definem aquilo que você é. Sentimentos não definem você. O que define você é a palavra de Deus. Então é preciso continuar declarando. É preciso perceber sempre qual o Espírito está por trás das coisas. É o Espírito de Cristo ou não? Então, o apóstolo Paulo, tá, ele faz uma exortação aqui, mas respaldada no próprio exemplo dele. Então, vamos ver aqui o que é o Espírito de Cristo. Em primeiro lugar, o Espírito de Cristo é um espírito de humildade. Repita comigo, é um espírito de humildade. Quando nós pensamos a respeito do apóstolo Paulo, o que nós pensamos? Um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, espalhou o Evangelho por todo o mundo da sua época. O que você pensa? O maior dos apóstolos. É um homem extraordinário, com certeza. Mas quando você vai ler as cartas de Paulo, você percebe que não era isso que ele pensava a respeito dele. Então, olha só, está lá em 1 Coríntios 15, 9. Eu quero ver com você aqui um processo de revelação que o apóstolo Paulo teve. Quanto mais da graça ele recebia, quanto mais revelação ele tinha, mais o Espírito de Cristo ia se manifestando na vida dele. Você sabe que as cartas de Paulo, elas estão em ordem cronológica do que ele escreveu. Então, baseado nisso, eu quero ver aqui com você esse crescimento do apóstolo Paulo em relação ao Espírito de Cristo. 1 Coríntios 15, 9 diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos. Então você pensa a respeito de Paulo o seguinte: ele era o maior pastor, o maior dos apóstolos, o homem era fantástico. Mas Paulo está dizendo, porque eu sou o menor dos apóstolos. E ele continua, olha só, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então Paulo está dizendo, eu sou o menor de todos eles,
sabe, dos meus companheiros de julgo aqui, os outros apóstolos, eu sou o menor de todos eles, e eu não sou nem digno de ser apóstolo, porque um tempo atrás aí, eu estava perseguindo e matando os irmãos. Então, a graça de Deus não produziu em Paulo um sentimento de que ele era melhor do que os outros. Pelo contrário, quanto mais graça, quanto mais revelação, o sentimento que foi produzido em Paulo é do sentimento de humildade. Humildade. O crescimento, irmãos, é sempre para, o crescimento na graça é sempre para baixo. Você sabia disso? Sempre para baixo. Quanto mais você cresce na graça, mais humilde você se torna. Quanto mais você cresce na graça, mais servo dos irmãos você se torna. Qual é a nossa forma? Qual é? É Cristo. Cristo. O ápice da sua maturidade é Cristo. E Cristo veio para quê, irmãos? Ele veio para servir. Sendo Deus, tá? Veio para nos servir. Quanto mais revelação, quanto mais você cresce na graça, mais humilde você se torna. Você sabe que achamos correto, né? E gostamos muito, às vezes, de falar essa expressão, né? Que todos nós somos iguais, né? Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Vamos ler lá em Filipenses 2, 3 ao 4. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Quando você cresce na graça, você não considera-se igual aos irmãos, você considera os irmãos superior a você. Olha só, quando você convive com alguém, e você considera aquela pessoa maior do que você, ou porque tem talvez um cargo maior, ou uma pessoa mais experiente, mais madura, enfim, qual é a sua atitude em relação àquela pessoa ali? A sua atitude é uma atitude de honra. A sua atitude é uma atitude de humildade, é uma atitude de receber daquela pessoa. Mas quando você considera o outro igual a você, como que é? Aí muda. Aí muda. Você não consegue permanecer no Espírito de Cristo enquanto você vê o outro igual a você. O Espírito de Cristo sempre vê o outro como maior do que você. Maior. Por que muita esposa não tem paciência com o esposo? Porque ela se acha igual ou maior do que ele. Por que às vezes o líder da célula não tem paciência com aquele irmão lá na vida da célula? Porque ele, por ser líder da célula, ele começou a pensar que ele eu sou maior do que esse irmão aqui. Aí quando você considera isso, você saiu do Espírito de Cristo, porque o Espírito de Cristo sempre considera o outro como maior. Como que, quando você olha para sua esposa, como é que você vê? Olha só a atitude dela aqui, não é fácil. Você não diz isso, mas você se considera mais espiritual às vezes. Você se considera maior do que aquele irmão que recém chegou na vida da igreja. É por isso que às vezes consolidar aquele irmão é algo tão difícil para alguns. Por quê? Porque ele se considera maior. Mas o Espírito de Cristo, quanto mais você cresce na graça, mais humilde você se torna. Lá em João 13:8, diz assim: o Senhor não disse, não tendes, em João 13:8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo.
Então percebe, Jesus está aqui, um pouco antes da ceia, Jesus cingiu a toalha. Você sabe que ele cingiu, Jesus não veio com uma coroa, dizendo, olha, vocês precisam me servir. Não, Jesus cingiu a toalha e foi servir, lavar os pés dos discípulos. Esse é o Espírito de Cristo. Quando ele chega em Pedro, Pedro diz, não, eu não sou digno, não quero que o Senhor lave os meus pés. Aí Jesus disse, se tu não permitir que eu lave os teus pés, tu não tem parte comigo. Então nós precisamos ser bem fiéis àquilo que a Bíblia diz. Jesus não disse que ele não tinha parte nele, porque se Jesus dissesse que ele não tinha parte nele, é porque Pedro não era salvo. Tá? Porque uma vez que você não está em Cristo, então você não tem salvação. Mas Jesus disse, você não tem parte comigo. Ou seja, a partir daquele momento, Pedro não poderia desfrutar de comunhão com Jesus, ele não poderia andar no Espírito de Cristo, porque o Espírito de Cristo é sempre para servir. Eu sou servo dos irmãos. Um pastor numa igreja local nunca pode pensar que ele é maior do que os irmãos, ele é um servo. Um líder nunca pode pensar que ele é maior, porque você saiu do Espírito de Cristo. Não pense que você é maior do que o seu cônjuge, maior do que aquele irmão que chegou. Não, pelo contrário. Tenha uma atitude de servi-lo, de abençoá-lo. Esse é o Espírito de Cristo. Você sabe que quando Cristo arrebatar você, quando nós chegar lá diante do Senhor, está lá em Lucas 12:37, sabe o que vai acontecer? Os anjos vão servir você, amém, irmãos? Amém? Não, não é amém. Não vai ser os anjos que vão servir você, vai ser o Senhor que vai servir você. Aleluia. Já pensou nisso, irmãos? Está lá em Lucas 12:37, diz assim, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se, o que ele vai fazer? Os servirá. Aí você está dizendo, pastor, aleluia, glória a Deus, Jesus vai me servir. Você diz isso agora, mas imagina a situação, vai ser constrangedor para você, irmão, vai ser constrangedor para mim, ele me servindo. O que muitos vão querer dizer? Não, quem tem que estar servindo é eu é que tenho que servir o Senhor. Imagina, por muitas vezes nós já fizemos aqui na vida da igreja o lava-pés, e aí tem irmão que pensa que o pastor é maior do que ele. Aí nós vamos lá, irmãos, eu quero lavar os seus pés. Aí o que o irmão fica? Rapaz, fica vermelho, fica roxo, fica azul, porque ele pensa, meu Deus, é o pastor aqui lavando os meus pés. Agora você imagina Jesus servindo você. Esse é o Espírito de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, agora, lá em Efésios 3:8, o apóstolo mostra uma revelação ainda maior. Diz assim, a mim o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, primeiro o apóstolo considera menor do que os outros apóstolos. Mas aí o apóstolo Paulo, ele cresce na fé, cresce na graça. Agora ele se considera menor do que os irmãos, do que todos os irmãos. Você se conhece muito bem, eu me conheço muito bem, e eu vou dizer para você, eu conheço irmão que você conhece também. O que você diz? Rapaz, irmão, é fraquinho, cara. Camarada, esse irmão aqui é fraquinho, o irmão tem que avançar, o irmão tem que crescer. Pois é, o apóstolo Paulo chega e diz, pois eu sou menor do que ele, eu sou o menor de todos os irmãos.
Já recebeu a bolada aí ou não? Eu sou o menor. Me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas. Quanto mais você cresce na graça, quanto mais você cresce em Deus, mais humilde você se torna. Mas não para aí. Lá em 1 Timóteo 1,15, o apóstolo, ele ainda avançou mais no Espírito da graça. Olha só o que ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o quem? Os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí você vai dizer, não, pastor, agora exagerou. Não pode. Paulo deveria estar sendo assim, modesto, apenas alguma coisa. Não, irmão. Você acredita no apóstolo? Amém? Eu acredito em Paulo. Pois Paulo está dizendo que agora ele se considera o pior dos pecadores. Não é que Paulo vivia debaixo de acusação, que Paulo se via como um pecador. Não, não é isso. É que quanto mais você enxerga a graça, quanto mais você vê Cristo, sabe o que acontece? Mais você reconhece a sua carne. A sua carne não é melhor do que a de ninguém. Há uns dias atrás aí, estava uma questão aí, né? Todo mundo falando, comentando nas redes sociais a respeito da menina aquela que foi estuprada e depois ela, né, induziram ela, levaram ela a cometer aborto. Aí uns dizendo, não, está certo, o outro, não, está errado. É assim, é por causa dessa circunstância, por causa disso. Nós somos a favor da vida, amém, irmãos? Então, por favor, nunca concorde com o aborto, porque você serve o Deus da vida, amém? Agora, não entrando nesse mérito, uma das coisas que eu não vi ninguém falar, não sei se você viu alguma postagem de algum irmão, é que há perdão para todos os que estão envolvidos. Há perdão para todos. Há perdão para o estuprador. E se você falar isso, se você colocar lá na... Quer levar dislike? Coloca lá seu status do Facebook. Quer usar a rede social mesmo para servir a Deus? Pois há perdão da parte de Deus para esse estuprador. Aleluia. Você vai ver. Você vai ficar popular, irmão. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Esse é o evangelho da graça. Eu e você fomos chamados para chegar para alguém que já foi desconsiderado pelo mundo, alguém que já foi abandonado pela família, alguém que ninguém dá mais nada para ele. Nós somos chamados pelo Senhor para chegar lá e dizer, há perdão para você, há restauração para você, há uma mudança de vida, Jesus ama você. As pessoas podem odiar você, as pessoas podem desprezar você, mas Jesus ama você. Há perdão para o estuprador, há perdão para aquela que cometeu aborto, há perdão também. Essa é a graça de Deus. Mas esse não é o espírito do mundo. Esse não é o espírito do mundo. Quanto mais você cresce na graça, mais você reconhece a sua carne e mais você irá glorificar a Deus e servir os seus irmãos. Mas há um nível que o apóstolo Paulo chegou, que ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Ou seja, minha carne é exatamente igual a qualquer pecador. Quando você olha para alguém que você considera bom, você até diz, né? Minha carne não vale nada mesmo, olha só. Tá? Mas quando você olha lá para o estuprador da menina de 10 anos, o que você diz? Para aí, pastor. Do que esse aí eu sou melhor, né? Mas acredite,
na carne, você não é. Você não é, a carne de ninguém presta. Às vezes só o que muda são circunstâncias, estilo de vida, família que nasceu, é só isso. É só isso. Ah, não aceito, pastor, isso, aquilo. Amém, você também vai passar pelo processo aqui do apóstolo Paulo. Quanto mais ele via a graça, quanto mais eu me enxergo segundo a carne, irmãos, mais eu glorifico a Deus, mais eu vejo o quanto que Ele me ama. Quando eu vim para o Evangelho, eu achava assim, não, não sou uma pessoa tão ruim, eu tinha uma revelação do amor de Deus. Quanto mais eu fui vendo quem eu era sem Cristo, mais eu vou tendo clareza do quanto que Ele me ama. Oh, Deus me aceitou, rapaz, olha só quem eu sou sem Jesus. Você não se depara assim às vezes, irmão? Quando você ainda por acidente comete algum pecado, ou alimenta algum tipo de pensamento de promiscuidade, pensamento de morte, porque às vezes você não tem coragem, mas que dá vontade de você matar o camarada, dá, e você fica, rapaz, meu Deus, é aquele vizinho que 6 horas da manhã, coloca o som a todo vapor lá, e não deixa você dormir. O que você pensa? Ali você fica pensando, meu Deus, que saudade que eu tenho do Velho Testamento. Se eu estivesse no Velho Testamento, se eu fosse o tipo de Elias, eu ia pedir para que viesse um urso, devorasse, matasse. Oh Deus, você entende? Essa é a sua carne, irmão. Essa é a sua carne. De repente você está lá, de repente você se depara lá, acessando um site pornográfico. Aí você diz, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo aqui? Você entende? Quando você reconhece a sua carne, que você começa a andar no Espírito de Cristo, depois daquele momento ali, o que você diz? Oh Deus, quanto o Senhor me ama, é isso que eu sou sem Ti, Jesus, é isso que eu sou sem o Teu Espírito, sem a vida da igreja, é isso, o meu casamento era isso, e o Senhor assim mesmo me aceitou. Você cresce em revelação do amor, você cresce em revelação da graça de Deus, aleluia, glória a Deus. Mas essa postura de Paulo não gerou em Paulo uma passividade. Pelo contrário, vamos ler lá em 2 Timóteo 4,14. Os irmãos aí que gostam da lei, gostam muito desse versículo aqui. Diz assim: Alexandre, o latoeiro, ou seja, alguém que faz calha, alguém que faz panela, esse tipo de coisa, causou-me muitos males. Olha só, tinha um camarada lá que causou muito mal por Paulo. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Aí tem irmão que lê essa passagem e diz, está aqui, pastor. É o que eu tenho feito, tenho orado para que caia fogo do céu lá sobre meu vizinho, sobre o patrão lá. Eu tenho orado para que você não ora para que caia fogo do céu. Qual é a sua oração? Que o Senhor faça justiça, meu Pai. Mas no fundo o que você está dizendo? Que caia um raio nele, entendeu? É isso. Aí quando tem irmão que lê essa passagem, está aí, Paulo falou também, pastor. Mas calma, irmão, versículo, tem mais versículos aqui. Diz assim: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Aqui está a explicação. O que o Alexandre Latoeiro fez? Ele resistiu às palavras de Paulo, ou seja, ele resistiu o evangelho da graça, ele estava resistindo à mensagem de Paulo. Aí o apóstolo continua, na primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Aí Paulo continua dizendo, Timóteo, apressa-te, vem de uma vez, Timóteo, porque quando eu fui levado perante os tribunais, quando eu fui levado lá, quando eu fui preso, ninguém veio ao meu favor. Que coisa triste, irmãos.
Ninguém. Paulo tinha muitos discípulos, Paulo tinha muitos filhos na fé, mas ninguém foi com ele. É isso que o apóstolo está dizendo. Imagina aquela hora que você mais precisa dos irmãos, ninguém vai com você. Eu quero dizer uma coisa para você: se você fica buscando aceitação e compreensão das pessoas, se prepare para a frustração extrema. Ninguém me compreende, ninguém me entende, pastor. Sai desse caminho. Esse não é o Espírito de Cristo. Jesus compreende você, Ele entende você. Não é o suficiente para você? Para mim é. Para mim é o suficiente, que Ele me entende, Ele me compreende. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Espírito de Cristo. É um espírito de humildade. O Espírito de Cristo também é um espírito de perdão. Diga comigo: o Espírito de Cristo é um espírito de perdão. Aleluia. Você sabe que certo dia Jesus, juntamente com os discípulos, foi se hospedar em Samaria. E os samaritanos não aceitaram. Vê o carregador do meu notebook aqui, Charles, para mim. Ele está lá em cima lá. Então, Jesus foi se hospedar, passar a noite em Samaria, e os samaritanos não permitiram que Jesus se hospedasse. Você imagina você ir passar a noite em outra cidade, você chegar num hotel, você tem dinheiro, você quer pagar, mas aí o recepcionista olha para você e diz o seguinte: você não pode se hospedar aqui. A gente não hospeda tipo de pessoa que nem você. O que você diria, irmão? O que você faria? Vou procurar os meus direitos. Como assim? Fazer isso comigo? Como assim eu não posso me hospedar? Foi exatamente o que aconteceu com Jesus e os discípulos. Aí os discípulos vieram para Jesus e disseram: Jesus, o Senhor quer que a gente ore para que venha fogo do céu e consuma todos eles? Jesus naquele momento confrontou os discípulos. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir as almas dos homens. Eu vim para trazer vida. Eu vim para trazer perdão. Eu vim para anunciar a graça. Você sabe que às vezes muitos entre nós também estão assim. Eles não sabem de que espírito eles são. Eles não sabem de que espírito são. O Espírito de Cristo é um espírito de perdão. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Deu. Obrigado, Charles. Você sabe que Jesus, quando ele estava lá na cruz, algo maravilhoso aconteceu. Aqueles homens estavam ali matando a Jesus. E sabe qual foi a oração de Jesus para o Pai? Você lembra?
Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. No Velho Testamento não era todo pecado que tinha perdão. O único pecado que tinha perdão no Velho Testamento era o pecado cometido de uma forma inconsciente. Então digamos que conscientemente eu fui lá e matei alguém. O que eu precisava fazer? Pegar um cordeiro, levar para o sacerdote, para que o meu pecado fosse expiado? Não era possível fazer isso. Por quê? Porque o sangue daquele cordeiro não era o suficiente para cobrir aquele pecado. Então, se você matou alguém conscientemente, agora você era morto. O único pecado que era perdoado era aquele que era inconsciente. De repente, eu estava lá com alguém trabalhando e por um acidente eu matei aquela pessoa. Aí havia perdão. É interessante que Jesus está lá na cruz e Jesus olha para o Pai e diz: Pai, perdoa todos esses aqui, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que Jesus fez ali naquela hora? Colocou o pecado daqueles homens, todos aqueles homens, na classe, qual? Do pecado inconsciente. Jesus fez exatamente isso comigo e com você também. Ele colocou todos os pecados, não há pecado que não haja perdão. Jesus colocou todos nessa classe agora aqui, de pecados inconscientes. Paulo também, Estevão também. Você lembra da história de Estevão? Estevão estava lá, estava sendo apedrejado pelos judeus, e o que ele disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Oh Deus, Senhor, nos dê graça, irmãos, de nós avançarmos nesse espírito. Paulo também, em 2 Timóteo 4,16, diz assim: ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não seja lhe posto em conta. Então o que Paulo está dizendo? O Alexandre Latueiro, que está falando contra a mensagem do Evangelho, que está impedindo que a obra avance, ele está se colocando aqui contra a palavra de Deus. Que Deus lhe dê a paga. Deus vai lhe dar a paga. Por quê? Porque Ele não está fazendo para mim, Ele está fazendo para o Evangelho, Ele está fazendo para a igreja, Ele está fazendo para o corpo de Cristo. Cuidado, quando você se coloca para prejudicar o corpo de Cristo, porque Paulo diz que você vai ter uma paga da parte de Deus, você vai ser disciplinado da parte de Deus. Agora, quando Paulo diz: todos me abandonaram, ninguém veio estar comigo na hora que eu mais precisei, o que Paulo diz? Deixa para lá, deixa para lá, eles fizeram para mim, afinal de contas eu sou o menor de todos mesmo. Mas em relação ao Evangelho, não. Em relação à pregação da graça, não, é diferente. Essa é a equação que está aqui, irmãos. Quando nós nos posicionamos por algo, o fazemos por causa do Evangelho, o fazemos por causa da igreja de Cristo, não por causa nossa. Sabe quando seu ego fica ferido? Não tome nenhuma atitude por causa do seu ego ferido. Não tome, porque a sua carne não é melhor do que a de ninguém. O seu ego foi ferido pelos irmãos da célula, o seu ego foi ferido por causa da sua esposa, por causa do seu esposo, do seu pastor. Não tome atitude nenhuma, porque a sua carne não é melhor do que a deles. Você não veio para julgar ninguém, você veio para levar graça. Você entende? Quando é que nós julgamos, pastor? Julgamos quando tomamos atitudes baseadas no nosso ego. Julgamos quando tomamos atitudes baseadas em fatos que não são verdades, em fatos que não são verdades do Evangelho. Aí nós julgamos. A nossa atitude deve ser sempre em relação
aguardar a palavra, aguardar o evangelho da graça. Hoje, ao participarmos da ceia, irmãos, que o Senhor possa abrir nossos olhos, liberar nosso coração, para todos aqueles que de alguma forma nos feriram, para que haja perdão, e por último, é um espírito vicário. O espírito de Cristo é um espírito vicário. O que é isso, pastor? Espírito vicário. Essa palavra vicário significa substituição. Foi o que Jesus fez por mim e por você lá na cruz. Jesus morreu no nosso lugar, Jesus morreu pelos nossos pecados, ou seja, Ele substituiu você. Lá em Romanos 9, do 1 ao 3, esse aqui é o ápice da revelação do Espírito de Cristo. Paulo faz uma declaração estonteante. Se você não ficou escandalizado até aqui, agora você vai ficar. Vamos ler? Romanos 9, do 1 ao 3. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo. Então Paulo faz questão de dizer aqui, ele faz questão de afirmar aqui, irmãos, eu estou dizendo, e estou dizendo pelo Espírito isso. Isso aqui não é uma falsa modéstia, não, é verdade, eu sinto isso no meu espírito. Paulo começa falando essas palavras: no Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Essa palavra anátema significa amaldiçoado, separado de Cristo, oh Deus, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu preferia ser amaldiçoado, eu preferia ir para o inferno, se isso resultasse a salvação de todos os judeus, se isso resultasse a salvação dos meus patriotas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Em algum momento da sua vida, você já cogitou isso? Que você vá para o inferno para que outro se salve? Eu nunca cogitei isso, irmãos. Nunca isso me passou pela cabeça, dizer, não, eu prefiro ir para o inferno, se for gerar a salvação de outras pessoas, que eu perca a minha. É o que Paulo está dizendo aqui, que ele preferia ser amaldiçoado. Por que isso? Porque esse é exatamente o mesmo sentimento de Cristo. Esse é o Espírito de Cristo. Cristo preferiu ser anátema por causa de você. Cristo levou a maldição de todos os nossos pecados sobre Ele. Cristo levou os nossos pecados lá na cruz. Vamos ficar em pé? Amém, irmãos? Sabe o que eu quero dizer para você? Essas verdades, você andar no Espírito de Cristo, não é algo que você decide. Não adianta você apenas decidir hoje, sair daqui dizendo, não, a partir de agora, estou definido, eu vou andar assim, assado. Isso aqui é algo impossível para o homem. A graça não é natural, a graça é sobrenatural. A graça jamais pode ser explicada, irmãos. Você jamais vai conseguir explicar o amor de Deus por você. Você sabia disso? Não adianta tentar argumentar. Não se argumenta. Você vai dizer, olha, perdão para o estuprador. Alguém vai dizer, que isso? Tu é da igreja, como é que tu fala uma loucura dessa? Não adianta você querer explicar. A graça não se explica, ela é sobrenatural. Sabe o que eu percebo? Que Paulo, ele contemplou tanto a Cristo, ele escreveu tanto a respeito de Cristo, ele desfrutou de tanta intimidade com Cristo, ele ouviu tanto a respeito de Cristo,
que o sentimento de Cristo se tornou o dele. Quanto mais você ouve de Cristo, quanto mais você contempla Cristo, quanto mais você fala dele, quanto mais você ouve dele, mais você vai crescer na graça, mais humilde você vai ser, mais você vai tomar uma postura de servir aos irmãos, mais fácil vai ser para você perdoar os outros, porque você vai reconhecer a sua carne. Quanto mais você vê a Ele, quanto mais você contempla a glória dEle, mais você percebe que sem Ele, você não é nada, que a sua carne não vale nada, irmão, e mais você vai ter esse sentimento vicário, de se colocar no lugar do outro. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.